algum tempo atrás, e eu estava conversando com o professor Milton, exatamente isso. A gente ia nos congressos com 1.000, 2.000 pessoas e fazia uma palestra para 15 pessoas, 20 pessoas. Por quê? Porque a genética é considerada um campo altamente especializado que ocupava a minoria da carga de trabalho do pediatra. Hoje a situação se inverteu e se sabe que poucas condições clínicas não sofrem influência da genética. E isso trouxe a necessidade de conhecer diagnóstico genético, teste genético e a própria genética em si. Mas, desde o começo, por que essa ligação entre pediatria e genética? Porque a maioria das doenças genéticas se manifesta na infância. E acontece em quem? Em fetos e recém-nascidos com malformações, são as síndromes de malformações congênitas, o atraso do crescimento, o atraso no desenvolvimento, dificuldade escolar, deficiência intelectual e outras doenças genéticas. E hoje uma coisa que está crescendo cada vez mais, que é a questão da triagem neonatal, e que eu acredito que vai crescer mais ainda. E veja só alguns exemplos que mostram essa ligação. Primeiro, a síndrome de Down, que foi descrita em 1866 por Sir Landon Down, que era uma pessoa que trabalhava com crianças com deficiência intelectual. A sua etiologia, que é a trissomia do cromossoma 21, foi identificada em 1968 por Lejeune Gérôme, um pediatra e professor de genética francês. A trissomia do cromossoma 18, descrita em 1958, carrega, inclusive, o nome do seu descobridor, que era o Edward, ou síndrome de Edward, a trissomia do cromossoma 18, ou síndrome de Edwards, que era um professor de pediatria em diversos hospitais americanos. A trissomia do cromossoma 13, descrita em 1960, foi descrita por Klaus Patal, por isso que, inclusive, um outro nome dela é síndrome de Patal. Mas o aspecto clínico da doença já havia sido descrito 3 séculos antes, em 1656, por um dinamarquês, Thomas Bartholin. E em alguns locais ainda se usa exatamente a síndrome de Bartholin-Patal, em homenagem exatamente à primeira pessoa que a descobriu, a descreveu. Mas o grande impulsionador da genética na pediatria e da pediatria na genética foi exatamente o David Smith. Ele foi um pioneiro em dismorfologia e genética clínica. E acho que todos vocês conhecem esse livro, Recognizable Patterns of Human Malformation. Na verdade, esse livro é um livro de cabeceira de todo geneticista clínico, porque ele ajuda muito no diagnóstico das doenças genéticas. Talvez seja o livro mais tradicional da genética. E que muitos pediatras também têm acesso ao mesmo. Então, na verdade, o esclarecimento das causas dessas doenças genéticas que se manifestam na infância foi um grande impulsionador da biologia molecular e da genética, seja ele qualquer que seja o exame que seja feito, desde o cariote, PCR, mas a ordem foi mais ou menos essa: cariote, PCR, sequenciamento de genes específico, MLPA, exoma e genoma. E o grande impulsionador disso foi exatamente a curiosidade e a necessidade de esclarecer a etiologia para discutir risco de recorrência, etc. Algumas situações onde a genética auxilia o pediatra. Na unidade neonatal e UTI neonatal, em recém-nascido com malformações únicas e múltiplas. No diagnóstico de síndrome de malformações congênitas, em qualquer idade. Na avaliação de recém-nascido com muito baixo peso e estatura. Na avaliação de recém-nascido graves, para estabelecer prognósticos e planos de tratamentos. E até no diálogo com a família, para discutir sobre prognóstico, sobre tratamento e como lidar com os recém-nascidos no futuro imediato e tardio. No ambulatório e no consultório, o pediatra se depara com atraso no crescimento, tanto quanto de peso quanto de estatura, atraso no desenvolvimento, dificuldades escolares e ou deficiência intelectual, alterações do comportamento, crianças com suspeito de doenças genéticas e resultados da triagem neonatal. Mas hoje eu vou me deter um bom tempo nessa questão da avaliação do autodenominado teste da bochechinha, né? E porque hoje tem sido um teste que está sendo utilizado, diversos hospitais o contrataram e os pediatras têm enfrentado muito esses problemas com esse teste da bochechinha. Então, a primeira pergunta: o que é o teste da bochechinha? O que diz os laboratórios?
Um deles diz: o teste da bochechinha é capaz de ampliar a triagem neonatal para mais de 320 doenças genéticas tratáveis da primeira infância. Um outro laboratório diz que é o teste de triagem neonatal molecular capaz de identificar precocemente mais de 310 doenças graves, silenciosas e tratáveis desenvolvidas na primeira infância. A primeira pergunta que eu faço é a seguinte: quantos de vocês que já pediram o teste da bochechinha já verificaram quais são essas 320 doenças? Existe um sumário de cada uma delas com os tratamentos adequados e com explicação mínima do que é a doença? Ou vocês ficam com o problema na mão quando o teste é positivo para alguma doença? Outra pergunta: que comitê internacional ou nacional validou a triagem neonatal para essas 320 doenças? Por que é que elas foram escolhidas e não outras? Que sistema de saúde no mundo validou o teste da bochechinha? Foi realizado algum estudo piloto ou pesquisa que o validasse? Ou ele é um teste comercial? Para a gente responder essas questões, é importante a gente discutir o seguinte: primeiro, o que é triagem neonatal? Então, triagem neonatal significa identificar entre recém-nascidos aparentemente sadios aqueles que têm ou irão provavelmente desenvolver uma doença e que poderão se beneficiar da detecção e intervenção precoce. E quando se diz isso, existe uma ideia que é tentadora: submeter todas as doenças à triagem neonatal. Isso tanto é importante não só para o profissional de saúde, como para o leigo. No entanto, existem critérios para a doença ser submetida à triagem neonatal. E que critérios são esses? Primeiro, a condição deve ser um problema importante de saúde. Deve haver um tratamento aceitável. Vou discutir um pouco essa questão de um problema importante, para vocês verem depois os gastos com a biologia, com a triagem por teste genético. Deve haver um tratamento aceitável para os pacientes afetados. Deve haver recursos para o diagnóstico e tratamento. Deve haver um período de latência, ou seja, um período entre o menino nasce e a doença aparece. Deve haver um teste ou exame adequado. O teste deve ser aceito pela população. A história natural da condição, incluindo a passagem do estado de latência à manifestação da doença, deve ser adequadamente compreendido para que você possa atuar ali. E deve haver uma política aceitável sobre quem vai tratar os pacientes. Deve haver uma relação custos-benefício adequada e a detecção dos pacientes deve ser contínua, não uma ação esporádica. Existem também critérios para determinar o que é um sistema de triagem neonatal. São algumas características. A primeira é a própria triagem, que diz respeito ao teste dos recém-nascidos. O ideal é que todos os recém-nascidos sejam triados. Segundo, o follow-up, que no Brasil a gente traduziu como busca ativa, que diz respeito à localização rápida, seguimento e referência dos resultados positivos. Terceiro é o diagnóstico, porque a triagem não firma diagnóstico, ela levanta uma suspeita, então você precisa firmar ou excluir o diagnóstico. O manuseio, que diz respeito ao planejamento rápido e a implantação de terapia de longo prazo para poder tratar a criança. E a avaliação, que deve ser constante, que diz respeito à validação dos testes utilizados, a verificação da eficiência do sistema de busca ativa, a intervenção, a verificação do benefício do paciente, da família e da sociedade. Dito tudo isso, fica muito claro que triagem neonatal não é um exame laboratorial. São coisas diferentes. Triagem neonatal é uma coisa, o exame laboratório é outra. Bem, a biologia molecular se mostrou um instrumento muito robusto para o etiologista das síndromes de doenças genéticas, seja ele por qualquer um desses métodos. Ou seja, você tem uma suspeita clínica e, a partir dessa suspeita clínica, usando o teste genético, e eu acho que vocês que trabalham com câncer sabem disso, você tem uma suspeita, com o teste genético você confirma a doença ou afasta a doença, ou você tem uma visão mais global do que é que significa aquilo, mas você parte do aspecto clínico, de um problema clínico. Bem, e só que a biologia molecular, à medida que ela foi se tornando cada vez mais acessível, os preços mais acessíveis também, ela ressuscitou
a ideia de submeter todas as doenças à triagem neonatal, né? E a ideia que a gente tem, o leigo e muitos médicos têm essa visão de que a genética é a rainha. Se você faz um teste genético, está definido e não tem solução, é aquilo mesmo, né? E isso pode ser que no futuro seja verdade, hoje não é ainda. Vamos adiante. Então, eu pergunto, quantos países no mundo fazem a triagem neonatal por exame molecular? E eu mesmo respondo, nenhum. Nenhum país no mundo faz triagem neonatal por exame molecular. Os Estados Unidos, que é o país onde tem o maior número de doenças triadas, eles têm um painel recomendado de 35 doenças, que, mesmo assim, algumas dessas são muito questionadas na Europa, e vocês vão ver que a Europa não faz essas 35 doenças. E aí inclui a deficiência auditiva e a cardiopatia. Alguns estados ampliam esse painel para 50 doenças. A Inglaterra faz a triagem para 9 doenças. A Alemanha para 16 doenças, 2 delas introduzidas no mês passado, doença falciforme e atrofia muscular espinhal. A Holanda, que é o país europeu que faz a triagem do maior número de doenças, tria para 17 doenças. E aí a pergunta, por que não fazem triagem por exame molecular? Existem vários aspectos que eu vou pegar um por um. Primeiro, pela baixa sensibilidade e especificidade. Se assustem, vocês vão ver. Pela baixa especificidade da triagem do exame molecular para a triagem neonatal. Segundo, pelo tipo de doença, que é exatamente o objeto da triagem. Pelo diagnóstico e tratamento excessivo. Eu botei essa coisa aqui entre parênteses, porque eu acho que esse termo em inglês ele é muito interessante. É overdiagnosis and overtreatment. Quer dizer, chamando a atenção exatamente, acho que é uma palavra muito forte que diz exatamente o que significa. Pelos achados incidentais, que aparecem por acaso. Isso tudo leva à iatrogenia. Manejo da informação e consentimento informado, confidencialidade e proteção dos dados, justiça e regulação legal. Bem, então vamos analisar exatamente com essa ideia de que os exames moleculares poderiam ser uma ferramenta ótima na triagem neonatal. Em 2010, o NIH criou a Newborn Sequencing Genomic Medicine and Public Health Networks. E, na verdade, uma das 3 questões a serem respondidas por esse grupo de trabalho era para que doenças já triadas o sequenciamento poderia replicar ou ampliar os resultados. E foi feito um estudo piloto na Califórnia. E foram revistos 4,5 milhões de recém-nascidos triados por espectrometria de massa entre 2005 e 2013. Foram analisados casos positivos e casos falsos positivos, usando os mesmos papéis frios. O sequenciamento do exoma deu uma sensibilidade de 88% e uma especificidade de 98,4%. A espectrometria de massa, que é o tradicional, tem uma sensibilidade de 99%, ou seja, 11% a mais, e uma especificidade de 99,8%. Vocês vão dizer, mas é só 1,4%. Olha, em triagem neonatal, 1,4% de aumento em testes falsos positivos significa uma carga de trabalho imensa, uma carga de fatores emocionais imensa e uma carga monetária imensa. Bem, um outro estudo piloto na Califórnia estudou 106 pacientes com erros inatos de metabolismo e perda auditiva. Para os erros inatos de metabolismo, a sensibilidade foi de 88%. E, pasmem, para a perda auditiva, a sensibilidade foi de 18%. E o que é muito importante, que nós vamos abordar um pouco mais adiante, que é, para cada recém-nascido foi encontrado 1,8 variantes em cada recém-nascido. 2 recém-nascidos tinham variantes para câncer de mama e ovário e 1 para síndrome de Lower. Então, vocês imaginam, um pai tem um filho, você faz a triagem neonatal, espera seu filho, quando tiver 40, 50 anos, pode desenvolver câncer de mama. Quer dizer, você jogou uma bomba naquela família. Bem, na Virgínia, foram estudados 1.695 recém-nascidos e comparada a triagem tradicional com a triagem por sequenciamento, com 163 genes, né?
E uma coisa que é interessante, a triagem tradicional identificou 4/5 dos afetados e a triagem por sequenciamento apenas 2/5. Em relação às variantes, foram encontrados no recém-nascido de 0 a 6 variantes, com uma média de uma variante por recém-nascido. Como analisar essa variante? Estudo mais importante na Coreia, em 2017, um estudo piloto com sequenciamento de nova geração usou um painel de 307 genes para 159 doenças. E foram sequenciados 103 indivíduos, 81 afetados e 22 controle. Para os afetados, 12% das variantes estavam no painel, ou seja, 88 não estavam. Para os 307 genes estudados, cada indivíduo tinha 8,6 variantes para 3,4 doenças. Imagine o trabalho que se deu para estudar apenas 103 indivíduos, que tinham 8,6 variantes em média para 3 doenças, entre 3 e 4 doenças. Olha o trabalho que isso deu e olha que resultados falsos é possível seriam feitos se isso fosse feito em grande escala, né? E aí, nesse mesmo trabalho, se percebeu que 88% daquelas variantes não causavam doença. E veio uma interpretação importante disso. O fator limitante crítico do uso da triagem, da sequenciamento de nova geração como primeiro teste de triagem neonatal é exatamente a falta do dado clínico. Bem, o sequenciamento, seja ele genoma ou exoma, gera uma quantidade de variantes, uma quantidade grande, vocês já viram agora. Então, é necessário ter uma grande expertise para analisar esses resultados. Expertise não apenas do geneticista, mas do clínico, do bioinformata, do enfermeiro, do biólogo, todos aqueles envolvidos no diagnóstico. E, por esse motivo, a informação clínica é, no momento, essencial. Veja só, estou falando tudo no momento. Na triagem, todos os recém-nascidos, em princípio, são iguais. Na triagem neonatal não há dados clínicos, não tem como chegar e dizer, olha, o que é que tem esse paciente? Isso não se aplica, né? E eu acho que isso desmistifica uma outra ideia que alguns geneticistas, inclusive, difundem, que assim, todo mundo deveria ter o seu genoma estudado. E vocês vão ver mais adiante que problemas isso daria, né? Quer dizer, na verdade, sem dados clínicos, analisar um genoma, o exoma, é muito complexo, é muito difícil hoje. Bem, então a questão-chave é exatamente essa, a interpretação do resultado. O sequenciamento identifica muitas variantes, às vezes diversos genes. E essas variantes são classificadas como patogênicas, provavelmente patogênicas, benignas, provavelmente benignas e certificado incerto. E o que é muito importante, uma variante patogênica para pode ser benigna para outra. Olha que problema. O significado da variante, portanto, pode variar com o contexto clínico. E, mais uma vez, se afirma, a informação clínica é importante para o diagnóstico molecular. E na triagem neonatal, o recém-nascido é assintomático. Quais são, então, as barreiras para o uso do DNA na triagem neonatal? Primeiro, a limitação na detecção de variantes. Você tem variantes intônicas, variantes reguladoras, variantes no número de cópias, variantes estruturais, repetições de trinucleotídeos. E você tem que interpretar essas variantes. Além de você, dependendo do método, algumas variantes não são detectadas, você ainda tem um segundo problema, que é exatamente interpretar essa variante. A outra coisa é que é o registro das variantes nos bancos de dados, porque não existe um único banco de dados com todas as variantes, são vários bancos de dados com variantes, e às vezes uma variante que num banco de dados é patogênica, no outro é de significado incerto, no outro é provavelmente benigna. E aí? Bem, e eu gostaria agora de ler algumas coisas escritas exatamente por alguns membros do Newborn Sequencing Genomic Medicine and Public Health Program.
o conhecimento do genoma humano ainda é incompleto. A gama de relações, completa de relações, gene e doença, não é conhecida. E o significado de muitas variações de sequências ainda não está claro. Mesmo quando os cientistas têm certeza de que um determinado trecho de DNA é estatisticamente incomum, suas implicações para a saúde e o bem-estar da pessoa podem ser bastante incertas. E vou adiante. A expressão da maioria das variantes do gene é fortemente modulada pelo sistema complexo de forças genômicas, epigenéticas e ambientais, que são diferentes para cada indivíduo e, portanto, impossíveis de saber com precisão, apenas com base no resultado de sequenciamento e a interpretação de sequenciamento. A interpretação dessas variantes pode ser especialmente difícil se o indivíduo sequenciado tivessem sintomas, como muitos bebês e recém-nascidos. Em um recém-nascido sintomático, o sequenciamento direcionado de todo o genoma pode ajudar a orientar outros testes para o diagnóstico e para o tratamento específico que seja urgentemente necessário. Os médicos usam o sintoma do bebê, o fenótipo, para interrogar os dados do sequenciamento. Essas mesmas complexidades e incertezas limitam a utilidade do sequenciamento de todo o genoma como uma ferramenta de triagem. Outra questão que é importante é que a presença de uma mutação associada a uma doença não implica necessariamente no desenvolvimento da mesma. E um exemplo claro disso é a própria fibrose cística, com a qual nós temos uma experiência grande em triagem neonatal, porque vários países fazem triagem, nós fazemos isso em Minas Gerais, e se sabe que algumas mutações no gene da fibrose cística não causam doença fibrose cística. Quando as doenças são raras, isso aí dá mais difícil de saber. Então, vamos analisar mais coisas sobre o tipo de doença. Para fazer parte da triagem, a doença deve ter sua história natural conhecida. Só é possível saber que variantes de um gene provocam ou podem provocar uma doença a partir dos dados gerados por pacientes que apresentaram aquela doença e vice-versa. Eu queria saber alguma coisa, alguma doença sua. Isso exige o quê? O aconselhamento genético pré e pós-exame. E uma coisa muito interessante é que há uma certa corrente importante entre as pessoas que fazem triagem neonatal de achar que para fazer a triagem neonatal seria necessário o consentimento informado. É complexo de fazer imparcialidade e proteção dos dados. O sequenciamento gera dados de doenças de início tardio, dados importantes da vida do indivíduo. E a quem pertencem esses dados? Preservar esses dados? Quem pode ter acesso? Só o recém-nascido, os genitores? Como é que a gente pode garantir? Isso tem implicações, tanto para o trabalho no futuro daquela criança, como para ele conseguir seguro-saúde em países onde o seguro-saúde é fundamental. No Brasil também já começa a ser uma coisa muito importante, e também para criar preconceito contra as pessoas. Justiça, que é exatamente a proporcionalidade entre os custos econômicos e benefícios para os indivíduos e sociedade de realizar um teste de genoma, exoma completo, doença específica. As doenças raras têm uma confiabilidade de generalizações muito questionáveis. Por quê? Não é porque elas... É porque a gente não conhece delas ainda, porque elas são raras, não tem jeito de conhecer rapidamente, quer dizer, vamos levar ainda anos para conhecê-las. E isso leva à possibilidade de comercialização de sequenciamentos inúteis, à la carte. Algumas farmácias, inclusive, que o fazem no Rio de Janeiro, e você faz exame e se aconselha com o Google. Qualquer dúvida, pede a segunda opinião ao Yahoo. Então, são coisas que são complexas, não é tão simples como parece. E veja só que uma coisa interessante nessa proporcionalidade entre os custos econômicos e benefícios para os indivíduos e para a sociedade. O tamanho do genoma completo de uma pessoa no computador é somente 60 GB.
E é fundamental que esses dados sejam garantidos para a vida inteira. Por quê? Porque o genoma é importante para o indivíduo em qualquer fase da sua vida. E aí, quem vai guardar isso para a vida inteira? O tempo de vida médio dos dados em um disco rígido é de 5 a 6 anos. Ou seja, você vai ter que ficar trocando de disco rígido em disco rígido. E isso é uma ameaça à confidencialidade. Minas Gerais no PAD, teria 20 mil nascimentos por mês, aproximadamente. Se você pegar isso, 20 mil por 60, nós vamos ter 1.200.000 gigabytes por mês, ou seja, 1.200 terabytes por mês. Isso significa, para um computador novo, que tem 1 giga de 1 terabyte, 1.200 computadores novos por mês. Olha o custo disso. E qual é a capacidade da gente manter isso sob controle, sob vigilância, sob confidencialidade? Isso é muito complexo, né? E em relação à regulação legal, a Europa considera que não tem uma regulação adequada para essas questões. Isso é a Europa que se preocupa com regulação de triagem neonatal há mais de 50 anos. A nossa regulação ainda é muito falha, e quando você estuda toda a legislação de triagem neonatal, ela é influenciada por lobby de família, grupo de pressão, etc. E aí, outra questão, a triagem neonatal é uma responsabilidade social ou um bem a ser comprado? Como é que fica a equidade nisso? Ou seja, por que é que algumas pessoas têm direito de fazer a triagem por um número imenso de doenças e outras pessoas têm direito de fazer para 6, para 8, né? Então, isto é complexo. Aí, dito tudo isso, eu pergunto, há lugar para o estudo molecular na triagem neonatal hoje? E eu respondo com toda certeza, sim. Está comprovado e praticado em vários países, inclusive em Minas Gerais, né? Qual é o papel do estudo molecular na triagem neonatal? Primeiro, a confirmação dos casos suspeitos, o esclarecimento de casos duvidosos, né? Você tem uma dúvida pelo exame bioquímico, aí você vai ter o dado molecular que vai confirmar aquele exame ou não. A diminuição de resultados falso positivo. Ou seja, combinado com o teste neonatal, os exames moleculares é uma arma importante, porque a partir daí eu já tenho um dado clínico. E se eu tenho um dado clínico, aí é o lugar onde ele é ótimo, né? E isso no mundo inteiro está se caminhando para se fazer triagem com dado clínico. Aqui em Minas, o exame molecular com dado clínico. Aqui em Minas se faz para fibrose cística em casos duvidosos e se faz para anemia falciforme. Próximo. A genética hoje desempenha um papel importante. Quais são as conclusões de tudo isso que eu falei aqui? Primeiro, é que a genética desempenha hoje um papel importante nas atividades do pediatra. A relação genética e pediatria ocorre há muito tempo. A pediatria desempenhou um papel importante no desenvolvimento da genética e dos testes moleculares. Os testes moleculares são uma arma potente no diagnóstico de doenças raras quando você tem uma suspeita clínica. No futuro, é possível que os testes moleculares possam ser utilizados como primeiro teste na triagem neonatal. Hoje, não. No momento, em nenhum país do mundo são utilizados na triagem neonatal como primeiro exame. Os testes moleculares eles devem ser guiados pela clínica. Em recém-nascidos assintomáticos, seus resultados não são bons. Eles têm baixa sensibilidade e baixa especificidade quando comparado com os métodos tradicionais de triagem neonatal. Eles geram um volume grande de dados, levando ao diagnóstico ou tratamento excessivo. Os achados incidentais que você não estava procurando trazem problemas clínicos. Combinados com a triagem convencional, eles melhoram o resultado daquela. Então, qual é a conclusão mais importante disso tudo? É que esse momento exige uma boa relação entre o pediatra e o geneticista. E é muito importante saber o seguinte, não adianta a gente dizer, nós não vamos proibir de fazer teste da bochechinha, não vamos proibir de fazer teste comercial, porque a sociedade é uma coisa muito complexa. Então, muitas pessoas desejarão fazer o teste da bochechinha e os diversos testes moleculares comerciais.
Isso mostra o quê? Que há necessidade de uma melhor conexão entre a genética e a pediatria, uma melhor conexão entre o geneticista e o pediatra. E o que é mais importante, que o papel não só do médico, mas o papel também de todos os profissionais de saúde, é uma melhor conexão médico, paciente e responsável. Não esqueçamos que a saúde é o objetivo principal da nossa profissão. Muito obrigado.